Vimos anteriormente que as aranhas fazem parte da ordem Arane, do filo Artrópoda. Entendemos como elas percebem o mundo, com seus sistemas sensoriais, e como essas informações são processadas, explicando a neurotransmissão que ocorre nestes animais, além de entender se elas podem sentir dor. Desta vez abordaremos tópicos que adentram mais no corpo das aranhas, vendo como ocorre o funcionamento do seu sistema muscular, circulatório e respiratório. Venha comigo para explorarmos o interior delas. Os artrópodes não têm um esqueleto interno como nós. Eles têm um exoesqueleto, uma estrutura externa rígida e articulada, que protege suas entranhas. E as conexões musculares às vezes são simplificadas. Os músculos flexores presos ao interior do exoesqueleto permitem que os artrópodes puxem as pernas para dentro, mas em alguns artrópodes não há músculos extensores opostos para empurrar as pernas para fora novamente. As aranhas estendem seus membros forçando o sangue para dentro deles. Este sistema é notavelmente eficiente. A mecânica das pernas de uma aranha saltadora permite que ela salte 25 vezes o seu comprimento. Se uma aranha perde muito sangue, no entanto, ela não tem mais pressão interna suficiente para empurrar totalmente as pernas para fora. Os músculos do cefalotórax são bem desenvolvidos, enquanto os do abdômen são reduzidos. Os músculos são estriados, semelhantes aos dos vertebrados. Os músculos das pernas têm sua origem no endosternito, ou na parede do corpo, e se estendem até os segmentos basais dos apêndices. Os músculos dentro dos apêndices possibilitam os movimentos dos segmentos individuais. Dentro do abdômen, os músculos consistem principalmente em feixes que conectam os vários segmentos. As aranhas têm músculos nas pernas, o que faz com que as pernas se dobrem nas articulações. Não há músculos para a aranha estender as pernas. Uma aranha usa músculos para retrair suas pernas, mas as aranhas não possuem músculos extensores. Os músculos da aranha contêm apenas algumas mitocôndrias, e como as mitocôndrias fornecem a energia para a célula, não é surpreendente que os músculos da aranha se cansem rapidamente. É conhecido há muitos anos que, embora as aranhas possam atingir altos níveis de atividade momentânea, elas geralmente ficam exaustas após alguns segundos de esforço. Durante a atividade, são utilizadas principalmente fontes de energia anaeróbicas, fosfato e glicogênio, considerando que a gordura é queimada durante o repouso. Após um período de alta atividade, segue-se um longo período de recuperação, com um metabolismo aeróbico elevado. O D-lactato acumula-se como produto final do tecido muscular, então se espalha para a hemolinfa, causando uma queda no pH. Essa acidose metabólica contribui para o rápido esgotamento das aranhas. Alguns músculos são alongados em uma extremidade em longos tendões. Esses tendões consistem em finos tubos cuticulares, recobertos por um fino epitélio, hipoderme. Toda vez que uma aranha sofre muda, a parte cuticular do tendão é descartada junto com o exúvio. A inervação dos músculos da aranha é polineuronal, ou seja, cada célula muscular é suprida por várias, geralmente 3, fibras nervosas motoras. As terminações nervosas estão distribuídas por todo o comprimento de uma fibra muscular, onde formam numerosos contatos neuromusculares. Cada perna da aranha é atravessada por 3 nervos principais, A, B e C. O nervo A é o menor e contém fibras motoras e sensoriais. As milhares de fibras nervosas que formam o grande nervo C surgem dos numerosos receptores na perna da aranha, e portanto este nervo é puramente sensorial. O nervo B consiste de menos fibras, mas estas são maiores. Fisiologicamente, as aranhas têm contração rápida e fibras musculares lentas. Mecanicamente, a elevação do corpo é produzida principalmente puxando as coxas em direção ao prossoma e simultaneamente estendendo as juntas das pernas. Perifericamente, a articulação entre o trocânter e fêmur
A extensão é realizada hidraulicamente, pela pressão da hemolinfa. A coxa é movida por músculos situados substancialmente no prossoma. Quando um pelo tátil em uma perna é ativamente tocado, quase de forma espontânea, muitos desses músculos são provocados nessa perna, dentro de 1 a 3 milissegundos, e nas outras pernas, dentro de 5 milissegundos. Uma particular resposta é dada pelo músculo C2, que se origina no tergo do prossoma e inserções na coxa, na região dorsal a meio caminho ao longo de sua superfície anterior. Como um resultado da contração de C2, a coxa é puxada mais perto do prossoma e ligeiramente para frente. Desta forma, a articulação prossoma-coxa é estabilizada. Presumivelmente, este músculo também contribui para a extensão hidráulica das seções distais da perna. É útil para uma análise mais detalhada da resposta reflexiva, devido ao seu baixo limiar de excitação, a confiabilidade de sua resposta e sua boa acessibilidade no tergum para a eletromiografia. No entanto, quando a aranha está deitada de costas e imobilizada para um experimento eletrofisiológico, a resposta à estimulação tátil é restrita à perna estimulada. Embora muitos dos pelos sejam tocados vigorosamente, sendo uma reação local, o músculo C2 não é espontaneamente ativo, e sua resposta a tais estímulos é limitada para retardar as unidades motoras. Enquanto que quando a aranha está lutando para se libertar, por exemplo, depois de ser sujeita a um súbito sopro de ar, as unidades rápidas são recrutadas no mesmo músculo. Embora a atividade elétrica dos músculos durante a elevação do corpo é muito breve, a aranha permanece na nova posição por segundos, e às vezes até minutos, sem gravação de atividade muscular. Como ela faz isso, ainda é desconhecido. As aranhas, como a maioria dos invertebrados, têm um sistema circulatório aberto. Isso não significa que eles não têm vasos sanguíneos. Pelo contrário, eles têm artérias bastante distintas que se originam do coração e que se ramificam por todo o corpo, como pode ser visto nesse diagrama do sistema circulatório arterial. Com o coração, a artéria abdominal e outras artérias representadas pela letra A. Temos também PC representando o seio pericárdico e 1, 2, 3 representando as artérias opistossomas laterais. Na maioria das aranhas, os órgãos do opistosoma recebem um suprimento traqueal direto e, portanto, são menos dependentes dos oxigênios transportados pela hemolinfa. Ainda assim, o opistosoma tem 2 ou 3 artérias próprias, que se originam lateralmente do coração-tubo. Seu grau de ramificação é bastante alto e o diâmetro terminal das arteríolas é semelhante ao do prossoma. As paredes das artérias contêm miofilamentos e podem mudar seu diâmetro em resposta a certos íons, vasoconstrição ou dilatação. As artérias da perna chegam até os segmentos mais distais, tarsos, onde são terminalmente abertas como a agulha de uma seringa. Lá, a hemolinfa e as células sanguíneas podem ser vistas escoando livremente entre os tecidos. O fluxo da hemolinfa de volta ao coração segue o gradiente de diminuição da pressão. Seu curso não é de forma aleatória, mas é guiado por caminhos específicos. O sangue eventualmente se acumula em lacunas do lado ventral do corpo antes de passar pelos órgãos respiratórios, pulmões livres, e retornar pelas veias pulmonares para o coração. As aranhas têm um sistema arterial fechado, sem capilares e um sistema venoso aberto, em que ocorrem trocas gasosas. A circulação da aranha opera em um sistema de baixa pressão. O coração gera entre mais 5 e mais 15 torr durante a sístole. Essas pressões positivas diminuem um pouco a aorta e nas artérias prossômicas, mas caem para valores levemente negativos nas veias pulmonares e nos pericárdios. Durante a diástole, até mesmo o lúmen do coração mostra uma pressão negativa, sucção, que leva a um reenchimento do tubo cardíaco através dos ósteos. Este mecanismo de bombeamento de pressão e sucção resulta em um fluxo contínuo de hemolinfa pelos pulmões, o que garante a uma eficiente troca gasosa.
A maioria das aranhas possui dois tipos completamente diferentes de sistemas respiratórios. Um par de pulmões foliáceos estritamente localizados em um ou dois pares de traqueias tubulares que podem se ramificar por todo o corpo. As aranhas primitivas, Mesotale, Orthognatha e Poecilidae, têm apenas pulmões foliáceos, mas sempre dois pares. Esses estão situados no segundo e terceiro segmento abdominais. Na maioria das aranhas labidognatas, apenas o primeiro par de pulmões em forma de livro foi retido, enquanto o segundo par foi modificado em traqueias tubulares. Os pulmões foliáceos são estruturalmente muito uniformes em todas as aranhas, mas as traqueias tubulares variam consideravelmente em tamanho relativo e padrão de distribuição. Na imagem, temos a representação tridimensional da parte inferior de um pulmão foliáceo. A seta branca indica a entrada de ar no átrio do pulmão do livro e as setas pretas mostram a direção do fluxo de hemolinfa. Já a B mostra a secção transversal do opistosoma ao nível dos pulmões foliáceos. As setas mostram a hemolinfa chegando no seio pulmonar, passando pelo pulmão do livro e entrando no coração. É interessante que os dois pares de pulmões foliáceos em tarântulas parecem servir a duas vias de circulação sanguínea. A hemolinfa do prossoma passa apenas através do par anterior de pulmões foliáceos, enquanto a hemolinfa do opistosoma flui apenas através do par posterior. Praticamente toda a hemolinfa que retorna das lacunas para o coração tem que passar pelos pulmões foliáceos. A hemolinfa proveniente do prossoma flui ao longo das duas lacunas laterais do pedículo e entra no seio pulmonar na parte anterior do abdômen. Lacunas também estão presentes no opistosoma posterior e o fluxo de hemolinfa é direcionado para a parte em direção ao seio pulmonar, correndo ao longo da linha média do abdômen. O fluxo da hemolinfa se divide para entrar nos folhetos de cada pulmão foliáceo lateralmente. O oxigênio dos espaços aéreos deve penetrar no fino revestimento cuticular e nas células da hipoderme do pulmão para atingir a hemolinfa. Uma vez que tanto a cutícula e a hipoderme são extremamente finas, não representam barreira significativa ao processo de difusão. As traqueias tubulares ficam através dos pulmões foliáceos no terceiro segmento abdominal. São pouco visíveis como uma ou duas pequenas aberturas estigmas ou espiráculos. A maioria das aranhas tem apenas um único estigma localizado na frente das fiandeiras. As traqueias tubulares desenvolveram-se de forma diferente entre várias famílias de aranhas. Algumas famílias, por exemplo, Filistatidae, têm apenas tubos curtos. Aranhas com traqueias prossômicas, Argioneta, Dicidera e Segetria geralmente têm um coração pequeno e uma frequência cardíaca baixa, presumivelmente porque a troca gasosa é eficiente devido às traqueias tubulares adicionais. A questão de qual dos dois órgãos respiratórios é mais eficiente não podem ser respondidas claramente porque faltam estudos fisiológicos comparativos. E geralmente é assumido, no entanto, que um sistema altamente ramificado de traqueias tubulares forneceria a melhor solução. Em espécie com traqueias tubulares ramificadas, o sistema circulatório é normalmente reduzido, o coração é mais curto e o número de ósteos e artérias são menores. Algumas famílias de aranhas menos conhecidas, Caponidae e Cyphonotidae, não possuem nenhum pulmão foliáceo. Em vez disso, essas aranhas possuem no segundo segmento abdominal traqueias tubulares, especialmente chamadas de traqueias crivadas. As traqueias crivadas são delicadamente ramificadas e surgem imediatamente do átrio.